E hoje eu vou falar sobre o milagre, como a gente pode manifestar o milagre na nossa vida, e vou falar também que talvez você só não está ainda vivendo a vida que você merece, que você gostaria de viver, porque você está deixando de exercitar a sua fé e você está deixando o seu talento enterrado. Me conta aí, você está precisando de um milagre? Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Ho'oponopono de número 83. Hoje eu vou ler para você um texto do Dr. Giuseppe Murphy. Vou continuar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou continuar fazendo o estudo desse livro, porque talvez tem pessoas que não conseguem adquirir ele, mas tem tanto conhecimento aqui que pode ajudar tantas pessoas. Então ele já ajudou tantas pessoas e já me ajudou, então eu vou continuar fazendo aqui a leitura do livro. Por quê? Sabe a questão do talento? Em 2018, eu tive um problema seríssimo com Deus, porque eu falei com Deus que eu estava trabalhando dentro do setor alimentício do hospital, mas eu não gostava de trabalhar naquele setor. Eu já tinha sido cozinheira, auxiliar de cozinha, e eu estava na última fase. Quando eu saí do meu último emprego de CLT, eu era lactarista. Eu fazia dieta para os recém-nascidos prematuros da unidade de neonatal da UTIM, e eu não gostava de fazer aquilo, e eu tinha um problema seríssimo, porque, igual eu falei com vocês, eu não tenho doença física, mas eu tenho TDAH, eu tenho problemas de esquecimento e de memória. A minha memória não é igual das outras pessoas, eu esqueço facilmente as coisas, então eu tenho que fazer um sacrifício gigantesco para poder aprender. Para mim fazer uma faculdade de direito foi uma guerra, foi uma luta, e só fui descobrir isso depois que eu me formei. Então, tudo que os meus colegas aprendiam assim, para mim é a coisa mais difícil do mundo. Mas o meu talento, igual eu falei, eu discuti com Deus e falei com Deus que ele era muito injusto, que tinha dado talento para todo mundo e para mim não. Por quê? Porque tinha mulher que trabalhava na cozinha, tinha algumas colegas que elas eram apaixonadas por fazer comida, por cozinhar, e eu não. Sempre o meu talento sempre foi ler. Eu sempre gostei de livros. Eu gostei de ler. Eu leio bula de remédios, pra você ter uma noção. Eu leio jornal. Eu lia tudo que vocês imaginaram. Um dia fui demitida de um trabalho de empregada doméstica quando eu tinha 17 anos, porque a minha patroa me pegou lendo o jornal que eu achei lá na casa, e eu larguei o serviço. Eu era adolescente, né? Não tinha noção do que estava fazendo. Larguei o serviço e fui ler o jornal, sentada na cama com um adolescente sem juízo. Por quê? Porque quando você tem um talento, você não consegue desviar dele. Seja o que for, esse talento pode trazer para você a prosperidade e a abundância que você tanto precisa, que você tanto necessita. Nesse livro aqui, do Jacob, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser ler, comprar, para você ler e descobrir, desenterrar o seu talento. Ele fala que ele fala muito a respeito da gente desenvolver o nosso talento natural. E eu pensei assim, o que eu vou fazer com leitura? Eu gosto de ler, eu vou fazer o que com isso? Eu não quero ser professora, porque professor hoje apanha nas escolas. Então, fui fazer um curso de direito, mas cheguei na faculdade e fui descobrir essa minha dificuldade, mas estou continuando, eu continuo estudando com toda a minha dificuldade, estou indo, fiz meus estágios, passei, fui muito bem aprovada, com nota alta, minha média foi alta, mas eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, porque eu entendi que se eu trouxer o meu talento aqui para a internet, ler para vocês, porque tem pessoas que não conseguem ler um livrinho desse tamanhozinho, acha muito difícil. E para mim a coisa mais fácil do mundo é ler e entender. Eu tenho muita facilidade de entender as coisas. Eu consigo entender plenamente, perfeitamente tudo que eu leio. Só que
eu tenho dificuldade de memorizar. E isso eu estou fazendo o Ho'oponopono para me curar. Então eu vou ler aqui para você a história de uma mulher que ela estava passando muita dificuldade financeira e ela foi pedir um conselho para o Dr. Giuseppe e ele passou para ela uma oração e ela simplesmente ela obedeceu. Às vezes nas nossas vidas as coisas só não acontecem, a gente só não muda de vida porque a gente não obedece. A gente não tem o hábito de obedecer à voz de Deus e não entende que a mensagem que Deus manda para a gente, ela pode vir de qualquer coisa. Ela vem num livro, ela vem uma pessoa mandando, conversando, ela vem numa resposta, numa caixinha de resposta, numa rede social. A resposta de Deus, às vezes as pessoas esperando ver, tentar ouvir a voz de Deus, mas o Deus que a gente entendeu, que a gente descobriu na física quântica, que a ciência explica, é um Deus que habita dentro de nós e Ele dá resposta para a gente. É só a gente silenciar a nossa mente, usar a nossa fé, ter um desejo ardente que tudo acontece no tempo e na hora certa. O professor Hélio sempre fala, a gente precisa nos perdoar, pedir perdão para Deus, porque a gente não sabe quem que foi a gente em outras encarnações, são milhares, são milênios de anos. E eu acredito na encarnação, então acredito que a gente precisa sim pedir o perdão e ir atrás do nosso talento, buscar aquilo que Deus colocou, porque Deus não deixa ninguém desamparado. Todo mundo tem um talento, mas a gente precisa usar a nossa fé. E essa mulher, ela tinha um tesouro guardado com ela e ela usou a fé dela e mudou totalmente a vida dela. Vou ler para vocês, porque vou usar o meu talento aqui nesse canal, lendo histórias e te contando, ajudando você a expandir a sua consciência e entender um pouco mais a respeito do mundo, da física, do universo, como que Deus funciona, quem é Deus, se você ainda não conhece, porque para mim foi muito difícil na época que eu comecei, porque eu achei que eu estava entrando no mundo do pecado. Porque quando eu fiz o primeiro Ho'oponopono, eu chorei achando que eu estava pecando por causa das crenças limitadoras das igrejas. Vamos começar então o nosso texto de hoje com uma técnica e mais uma oração. Foi um milagre. Esse é o tema da oração. Esse é o tema do nosso texto de hoje. Foi um milagre. Estava escrevendo este capítulo quando uma velha senhora me telefonou dizendo: foi um milagre. Ela e o marido recebiam uma pequena pensão que mal dava para as despesas. Eu lhes havia recomendado o uso da seguinte oração especial. A oração que ele ensinou para ela, olha: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. Eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. Ela repetiu essa oração com consciência e sentimento. O sentimento é o segredo. Muitas vezes ao dia e duas semanas depois, o homem bateu à sua porta, segundo ela, vindo do céu, interessado num lote de terreno de sua propriedade localizado no meio de um deserto, onde não havia casas nem água, apenas matos e cactos. Ela durante anos tentara vendê-lo sem resultado. Ninguém jamais se animara nem a ir vê-lo. O homem lhe disse: nossa companhia deseja adquiri-lo para lhe instalar eletricidade e energia, tendo em vista um projeto de construção a ser realizado nas proximidades. Ela recebeu $10.000 pelo tal terreno sem valor. Isto não foi um milagre, e sim a resposta do seu subconsciente. A sua oração foi a oração dela que manifestou o milagre. Deus não faz milagre, somos nós que fazemos nossos próprios milagres quando a gente pratica uma oração. Isso aqui é uma oração que ela fez. A gente não precisa fazer orações lindas e maravilhosas, a gente
pode até repetir aquilo que já existe, não precisa a gente ficar inventando. A gente pode fazer o que já existe, que já está pronto. E no final ele diz assim: os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão. Eu vou ler mais uma vez para você o que eu achei mais importante de tudo, que é, ele diz assim, isto não foi um milagre, e sim a resposta do seu subconsciente. E tem uma outra parte que ele diz assim, ela repetiu essa oração com consciência, ela estava presente, em estado de presença, sem aquele desespero, sem aquela, sabe essa cabeça que fica assim falando, gritando na nossa cabeça, essa voz que fica falando, tem que pagar, eu vou passar fome, tô com necessidade. Ela tirou isso, ela arredou essa fala da energia negativa, porque Deus fica de um lado e a energia negativa do outro. Ela afastou essa energia negativa e ouviu a voz da consciência, que é Deus, que habita dentro do nosso subconsciente. Existe uma parte dentro de todo ser humano chamada vácuo quântico, que é onde Deus habita. E a parte principal de tudo é o sentimento. Não adianta nada eu fazer uma oração sem sentimento. Se ela fizesse essa oração assim: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanche de abundância. E eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. De qualquer maneira, isso não tinha funcionado. Mas ela colocou intenção, ela colocou coração nisso, porque a nossa mente cria e o coração manifesta. Porque é do coração, é o coração que puxa, que o coração é magnético, é ele que magnetiza, é ele que puxa, é ele que atrai pra gente, porque as emoções moram aqui. O nosso cérebro é a razão, é onde cria tudo, e o coração é o que manifesta. A manifestação das coisas materiais vem dos nossos sentimentos. Mas o que acontece? A gente precisa ter fé, confiar em Deus, confiar que já existe o provimento e não ficar voltando atrás, será que vai acontecer mesmo? Será que Deus vai me atender? Não, é fé, é a certeza que vai acontecer. E continuar repetindo, é reprogramar, isso é reprogramação, desprogramando aquilo, limpando aquela sujeira todas, limpando aquele desespero da escassez, que é o medo de faltar, e reprogramando o tempo todo. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundâncias, e eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. Todas. Isso é gratidão. Ela agradece pelas riquezas de Deus antes da riqueza chegar. Ela recebeu $10.000 naquela época. Esse livro foi escrito em 1966. Imagina quanto que valia o dinheiro naquela época. $10.000 naquela época, provavelmente hoje seria, sei lá, $100.000, $1 milhão, vai saber quanto que valia $10.000 naquela época, que resolveu a vida dela. Uma companhia pagou sem questionar. Pagou um lugar que não. Deus faz o impossível, o improvável na vida de quem manifesta a fé. Então, exerça o seu talento, procura de Deus. Onde está o seu talento? O que você mais gosta de fazer? Tem pessoas vivendo na internet de coisas que você não consegue nem imaginar. As pessoas estão vivendo na internet. Hoje as pessoas arrumam casa, mostra ela arrumando casa, está ganhando dinheiro. Porque o talento delas é arrumar casa, então elas estão usando o talento para poder ganhar dinheiro. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixo um curso onde um professor ensina a gente a fazer tudo, vender tudo na internet. Eu estudei com esse professor. Teve uma época que eu estava passando uma necessidade tão desesperadora, eu tinha um cartão para pagar, eu não tinha de onde tirar dinheiro, eu estava fazendo estágio e com possibilidade de ser despedida. E eu fiz a técnica, eu fiz o Ho'oponopono,
E no outro dia, quando eu levantei 5 horas da manhã, eu tinha feito uma venda na internet que me trouxe uma remuneração de mais de um salário mínimo. Eu vendi um curso lá na Espanha com as técnicas que eu aprendi trabalhando, estudando e colocando em prática as técnicas do marketing digital, que era o que eu fazia naquela época. Então, se você exercitar o seu talento, ou se você desenvolver um talento, eu tenho certeza, duas coisas: desenvolver o seu talento e descobrir o que você quer da vida. São duas coisas. O seu talento, junto com um propósito definido, não tem nem demônio que consegue te derrubar. Isso está escrito no livro Mais Esperto que o Diabo. Vamos fazer então a nossa oração para tudo que a gente, o nosso decreto para tudo que a gente fizer dar certo e sair com sucesso. A gente precisa acreditar, em primeiro lugar, na gente mesmo, porque nós somos a extensão de Deus aqui na Terra. Somos a imagem e semelhança e temos o Espírito de Deus. Somos filhos de Deus. Nós temos todo o poder de manifestar tudo o que a gente quiser e acreditar que seja possível. Mas se você não acredita, vai fazendo a oração até convencer o seu subconsciente, porque são três mentes: a mente consciente, a mente consciente, o subconsciente e o superconsciente, que é onde que é Deus. A consciência, o consciente é a nossa razão. Ela não acredita nas coisas que a gente acha que a gente quer. Ela acha impossível porque ela sabe todas as nossas verdades. Mas o subconsciente é uma memória, ele só armazena, é um depósito. E esse depósito, essa mente subconsciente, ela envia, quando a mente consciente consegue convencer o subconsciente que é possível de alcançar aquele propósito, aquele propósito definido, aquele desejo, ela envia uma mensagem para o superconsciente, que é Deus, o vácuo quântico que está dentro da nossa mente, e Deus arruma formas e jeito de fazer o universo trazer e materializar aquilo na nossa vida, porque é assim que funciona. Quando eu entendi isso, a vida para mim mudou completamente, porque eu entendi que Deus habita dentro de mim. Não existe um Deus separado, como o professor Hélio fala, não existe um Deus com um porrete na mão, abençoando um, jogando o outro no inferno. Deus é por amor, e Ele faz tudo que a gente quer a partir do momento que a gente deseja ardentemente. Tem que ser um desejo ardente, não é querer por querer ou para mostrar para outra pessoa. Tem que ser para você e para você se sentir bem. Tudo dá certo a partir desse momento. Hoje eu não vou fazer o Ho'oponopono, as repetições, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas você faz na sua casa. Eu vou fazer só a oração original e algumas vezes as repetições, mas não vou fazer a 108 para não ficar muito longo. Mas você já sabe que você só repetir na sua mente: sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata, e fazer essas frases, repetir essas frases que eu sempre coloco aqui, que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu estou acreditando profundamente nessas coisas, porque eu estou fazendo o teste comigo. E na hora que der certo, porque já deu, muitas coisas já deu certo durante esse ano. São coisas que não são coisas exuberantes, mas são coisas pequenas. Mas é assim que a gente começa a prestar atenção que nós somos co-criadores. Vamos lá então, vamos fazer a oração do sucesso. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Tenho dentro de mim todos os ingredientes do sucesso. Agora permito que a fórmula do sucesso flua através de mim e se manifeste em meu mundo. Tudo que sou guiado a fazer se transforma em sucesso. Aprendo com todas as experiências. Progrido de sucesso em sucesso e de glória em glória. Meu caminho é uma escada que leva a cada vez mais sucesso. Tudo está bem no meu mundo. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho e Espírito, como um só. Se eu, a minha família,
os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti, a tua família, os teus parentes e os teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, vibrações e energias negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura e está feito. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Deus está sempre presente para ajudar-me na dificuldade e Deus é a fonte inesgotável e imediata de todos os meus provimentos, porque eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre um provimento divino. E eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre um provimento divino. Suas riquezas fluem para mim em uma avalanche de abundância e eu lhe agradeço por estar bem agora. Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata dos meus recursos, propiciando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. E eu sou grata a Deus por todas as suas riquezas, sempre presentes, imutáveis e eternas na minha vida. Eu libero memórias, emoções e padrões que não sustentam minha evolução. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Todo dinheiro que é meu vem a mim com facilidade, alegria e glória. Todo trabalho que é meu vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu permaneço nesse trabalho porque ele é a minha liberdade, é a minha independência, é a minha dignidade. E todo o dinheiro que vem a mim permanece na minha vida para a construção da minha liberdade, da minha independência e da minha dignidade. E eu sou grata a Deus por suas riquezas, sempre presentes, imutáveis e eternas na minha vida. Eu sou saúde, eu sou alegria, eu sou sucesso, eu sou riqueza, eu sou o eu sou. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou iluminação, eu sou iluminação. Eu sou sucesso em tudo que eu faço e tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como pode ser mais fácil o universo? Como pode a vida ser mais divertida? Como pode ser tudo mais fácil? Como pode tudo ser mais fácil e mais divertido na minha vida? Como eu posso ter mais alegria, ter mais sucesso, ter mais riqueza, mais saúde? Você pode me mostrar, por favor, o que eu posso fazer hoje que vai transformar e mudar completamente a minha vida? Daqui a 5 anos eu vou estar completamente grata por toda a prosperidade que esse talento que você me deu foi desenvolvido. Universo, além de tudo isso, você pode me mostrar qual é o meu talento e o meu propósito definido nessa vida, nessa encarnação? Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Faça essa pergunta para o universo. Universo, o que eu vim fazer nessa terra? Quem sou eu? Qual o meu propósito definido? Você pode me mostrar, por favor? Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu sou abundância. Eu sou riqueza. Eu sou fartura. Eu sou prosperidade. Eu sou abundância. Eu sou riqueza. Eu sou prosperidade. Eu sou fartura.
eu sou abundância, eu sou riqueza, sucesso, saúde, alegria. Eu sou o eu sou. Na infinidade da vida, onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo, porque eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui. Se você ficou, eu peço para você compartilhar o vídeo, para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito e enviar esse vídeo para quem esteja precisando, porque tem pessoas sofrendo nesse mundo por falta de uma palavra, por falta de conhecimento, e que não seja por falta de conhecimento que a gente vai perecer nessa vida, nessa terra. E deixa aqui embaixo o seu comentário, se você gostou, se você entendeu, se você tem alguma dúvida, o que você acha, porque a sua opinião também importa muito para mim. Eu te desejo paz, prosperidade, eu te desejo a paz do eu, a paz infinita, além de todo o entendimento do mundo. Um abraço, até amanhã.